O quadro de atividades é um grande desafio e é o primeiro passo. Então, o que você vai ter que avaliar? A necessidade de acordo com o grau, como a gente falou no vídeo anterior. E assim, não perca a esperança. A primeira vez eles podem arrancar as figuras, podem rabiscar, você vai ter a sensação que seu trabalho vai estar perdido. Refaça, persista. Então, e o quadro, ele sempre vai ter que ser revisado. Então, por exemplo, nesse primeiro quadro de atividades, o meu foco foi ele utilizar o piniquinho. Então, depois que eu consegui, eu fiz outro quadro de atividades com figuras diferentes, focando na alimentação, porque ele estava muito seletivo, né? Eles têm a tendência de serem seletivos. Então, o que eu fiz? Eu dividi uma parte, até utilizei o guarda-roupa, porque foi uma estratégia. Movimentos chamam a atenção. Então, conforme eu vou abrindo o guarda-roupa para pegar alguma coisa, ele olha as figuras. Então, na parte, eu fiz uma parte focando em ações domésticas. Então, eu coloquei as rotinas diárias, levantar, trocar de roupa, escovar o dente. E em figuras grandes, eu coloquei... É bom você sempre colocar uma figura que transmite uma recompensa. Então, lá no topo, eu coloquei uma print de um vídeo do Pocoyo. Ele gosta do Pocoyo, ele gosta de assistir o vídeo. E aí eu sempre reforço. Eu uso isso como um reforçador. Olha, depois que você conseguir cumprir as tarefas, esses desenhos, aí eu vou falando sempre a sequência, você vai poder ver o vídeo do Pocoyo. Então sempre fala a mesma sequência. Olha, você acorda, você levanta, troca de roupa, escova o dente, toma um café, vai para a escola, sempre vai repetindo, né? Mas a gente trabalha aqui numa análise comportamental do ABA naturalista. Então não é igual antigamente que você faz uma mesa terapêutica e fica fazendo a criança repetir as ações. A gente vai conforme o estímulo dela, o que ela está a fim de fazer, falando português claro. Por quê? Se você forçar a criança, ou ela vai ter uma crise e não vai te dar a mínima atenção. Então você tem que deixar ela empolgada. Então vai ter dias que esse diálogo vai render e vai ter dias que ela simplesmente vai olhar e vai te ignorar. Mas a persistência vale a pena ao longo do caminho. A outra dica é que do outro lado das ações, eu fiz algumas ações referente à escola e referente à terapia, né, para ele também criar uma rotina da escola e ser similar em casa. Então, por exemplo, você vai ver um círculo que tem os desenhos, então você vai trabalhar vários sentidos. Então, por exemplo, o cachorro, você está estimulando a parte emocional, social da criança. Então, se você tiver bicho em casa, colocar uma imagem dele com um cachorrinho, com um gatinho, né? Então, as questões de terapia, colocar alguma brincadeira que estimula a parte motora. As crianças nessa idade, ela tem a tendência a ter, com esse problema, tem tendência a ter hipotonia. Eu vou entrar vou falar disso em outro vídeo. Mas assim, o primeiro passo é fazer a rotina de atividades. E aí, conforme vai avançando, você vai trocando as figuras, né? E vendo quais são as prioridades, né? O que você precisa de mais ajuda. Porque lembre-se de uma coisa, uma das coisas que contam na avaliação para obter o laudo, além dos questionários de escala, é o quanto a criança, adulto, se torna dependente de um cuidador, de tarefas diárias, né? Então, quanto mais você estimular com esse quadro de rotinas, você vai diminuindo essa dependência e pode ter uma reversão, né? Ela não ir para um grau mais severo, né? E você pode estabilizar e trazer mais qualidade de vida. Uma outra dica legal é um presente, né, que meu filho ganhou, é esse quadro de massinhas, né? Então, geralmente você pode deitar esse quadro no chão e a criança ir preenchendo o desenho com a massinha.
Então, nisso você trabalha a forma, trabalha cores e principalmente o tato. Então, ajuda porque uma grande dificuldade é a coordenação motora fina, né, com as mãos. Por exemplo, abrir um cadeado, apontar um lápis. Então, isso enfiar uma linha numa agulha. Então, isso é a coordenação motora fina que a gente chama, né, que você usa muito os dedos, né? Então isso ajuda bastante. Aí depois feito isso com a massinha, eu coloquei na parede. Então de vez em quando ele vai lá, ele pinta, ou às vezes ele fica repetindo a parte fonoaudióloga, ajuda bastante. Então ele fala, Pato, o que é? Né? Geralmente a criança, ela tem uma demora para falar nessa situação, mas ela aponta. Então isso vai ajudando você, ela aponta e você vai repetindo, é o pato, o que é? Agora é você. Então isso ajudou bastante também nessa parte fonoaudióloga.